Seja muito bem-vindo ao meu canal, o Teologia Revestida. A gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é traduções bíblicas. Essas aqui são apenas algumas das traduções que eu tenho aqui, que a gente vai falar um pouco hoje sobre por que as Bíblias têm tantas traduções assim, por que elas são diferentes e como essas traduções são feitas, quais são as filosofias de tradução. Para a gente entender, primeira pergunta, por que a gente tem tantas? Ela começa da gente entender que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico, em algumas pequenas partes, e em grego, que são línguas distintas do português. E todo mundo que estuda mais de um idioma sabe que as línguas não são 100% compatíveis. Então, tradução é um processo muito mais complexo do que a gente costuma achar. Não é só como muitas vezes a gente pensa, pegar um dicionário, como esse aqui que eu tenho de inglês e português, e achar a palavra correspondente e colocar lá na nossa tradução. E ela está pronta, está feita, está maravilhosa. E não é assim, porque a tradução ela é um processo interpretativo. Porque se as línguas não são 100% compatíveis, se tem diferenças entre elas, então a gente vai ter que tomar decisões. Por exemplo, no inglês, no inglês, no espanhol e em outras línguas, não existe a palavra saudade que a gente tem aqui no português. Então, se eu estou querendo falar para outra pessoa dessa língua, como é que eu vou falar a palavra saudade? Eu vou ter que me esforçar para expressar isso em palavras. E eu vou ter que tomar essa decisão para poder entender isso. E isso acontece não só com a palavra saudade, mas com outras palavras e em outros idiomas. Isso também acontece com o hebraico, com o grego, que são essas línguas que a gente tem nos idiomas originais da Bíblia. Então, a gente entendeu essa questão, a gente tem que ir para as filosofias de tradução, porque existem diferentes maneiras de você entender como você deve traduzir um texto de outra língua. A primeira linha de tradução, que é a da Almeida Revista Corrigida, da Almeida Revista Atualizada, é a palavra por palavra, ou a formal, e que ela busca pegar o mais próximo possível da forma. Por isso formal não é de algo que é complicado, algo que é rebuscado, mas você pegar o máximo possível ali da forma, tipo, que tá o verbo, que tá o sujeito, e colocar isso para nossa língua. E é isso que traduções como eu já falei, Almeida Revista Corrigida fazem. Só que mesmo elas pegando desse modo assim mais rápido possível, elas vão tomar ainda decisões interpretativas. Por quê? Porque não é, como eu falei, só pegar o dicionário lá e colocar. Isso seria um interlinear. Para fazer esse exemplo, eu busquei aqui a tradução interlinear do Salmo 23, verso 2, e peguei na Almeida Revista Corrigida. Na interlinear fica assim: verde em pastagens, as águas, ao lado de, ele me faz deitar, ele me guia manso. Que é uma tradução interlinear, que se você ler assim fica muito difícil de entender, fica muito difícil de ler. Só que como a gente já conhece a versão em português, na Almeida Revista Corrigida fica assim: deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, as traduções elas pegam e colocam isso em português, porque não é simplesmente dar Ctrl+C, Ctrl+V e mudar as palavras, os significados respectivos. Não, você tem que fazer um trabalho um pouco maior. E essa é a forma de traduzir palavra por palavra. Ainda tem outro ponto sobre essa tradução, esse tipo de tradução, é que eles não costumam traduzir as expressões idiomáticas, traduzir para uma maneira que a gente entenda da melhor forma. Por exemplo, tem um exemplo muito legal lá de Amós
4:6. Eu vou abrir na Almeida Revista Corrigida e vou abrir na NTLH, que é um outro tipo de filosofia de tradução. Que esse exemplo aqui eu vi lá na palestra do pastor Acide Geroni Júnior, no Seminário de Ciências Bíblicas da SBB, que teve aqui em Maceió. Eu gostei muito desse exemplo aqui que ele deu, que ele é até um pouco cômico, porque ó, lá em Amós 4, versículo 6. Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Que é esse o texto na Almeida Revista Corrigida, e na NTLH tá assim. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades, e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Esse aqui é o texto na NTLH. E se você ler, assim, se não tiver estudado nesse assunto, você vai pensar, você não procurar saber também, você vai pensar que ele está falando aqui que vai fazer um tratamento odontológico lá com o pessoal lá de Israel, a Amós aí falando que eles vão ter uma limpeza de dentes. Só que, como a gente pode ver na NTLH em outras traduções, isso é uma expressão idiomática. Limpeza de dentes seria você não comer, você não passar nada pelos seus dentes. E essa questão ela é bem interessante porque muitas vezes a gente olha essas expressões como outra expressão idiomática também, que é do grego, que é cingir os lombos. Tem lá em Paulo, não lembro agora qual é a carta, mas tem lá um momento, não sei se Paulo ou Pedro, mas em um momento lá tem essa expressão, talvez nos dois, que fala cingir os lombos, que seria se preparar. E essa expressão idiomática, ela, se você simplesmente pegar e colocar para o outro idioma, não vai ter um sentido, a não ser que você busque saber na outra língua, que é a língua de origem. E a gente tem isso também no português, em vários casos. Um exemplo, por exemplo, que eu posso falar, manda ver. E isso não vai ter algo, representante, uma correspondência, melhor dizendo, em outras línguas. Se eu falar manda ver, botar as palavras e traduzir isso para o inglês, a pessoa não vai entender, se ela for um nativo americano, um nativo inglês. E isso também acontece aqui nessas línguas, no caso, o hebraico. Aí qual é a outra... um outro ponto que eu já ia me esquecendo é que ela deixa a ordem diferente da nossa língua, geralmente, né? Que não está errado no nosso português, mas é muito incomum. Que sempre no hebraico, que é a opção que as traduções formais que deixam da mesma forma as ordens do sujeito e verbo, que geralmente está lá. E respondeu Deus. Sendo que a gente geralmente, na nossa fala comum, a gente fala Deus respondeu, e não respondeu Deus, que é a mesma ordem, inclusive, do inglês. Só que as traduções formais, elas deixam assim, que não está errado, dá para entender, mas não é o que a gente geralmente usa na nossa fala comum. Bem, indo para a próxima filosofia de tradução, que são as traduções dinâmicas, que elas buscam trazer o significado que o autor queria falar. Aí, para isso, ela vai, às vezes, mudar um pouco da ordem. Por exemplo, as traduções nessa filosofia de tradução vão falar Deus respondeu, em vez de respondeu Deus. E tudo isso para ficar uma leitura mais fácil para quem é nativo da língua que está sendo traduzido para ela. E ela também costuma traduzir as expressões idiomáticas, como eu falei aqui no exemplo da NTLH, e que também acontece em outras traduções, como por exemplo a NAA, que nesse texto lá de Amós, ela fala que não teria o que mastigar os dentes, o que mastigar com os dentes, que é uma expressão idiomática
nossa, que eu, na verdade, não tenho certeza se tem correspondentes em outras línguas, pode até ter, mas ela traduz para algo que a gente entenda. E essas aqui, eu tô com algumas traduções aqui pra gente observar. Tem essa aqui que eu acho um exemplo muito legal, que é a Bíblia, que tem 5 traduções da SBB, que ela traz a tradução brasileira, Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada, que são traduções formais, traduções palavra por palavra, e a Nova Almeida Atualizada, que ela está no meio entre as duas, e a NTLH, que é uma dinâmica. E você pode se perguntar, então qual é que a minha Bíblia se encontra? Você não falou o nome da minha Bíblia aí no livro. No vídeo. E aqui eu tenho alguns exemplos aqui de Bíblias indo do mais formal, do mais palavra por palavra, até o mais dinâmico. Eu tô com todas as minhas traduções aqui. Como eu já falei, eu gosto muito desse assunto, então eu tenho várias traduções. A gente tem a Almeida Corrigida Fiel, que é uma palavra por palavra. Temos também, que eu só tenho a versão de estudo aqui, mas é a mesma tradução, Bíblia King James 1711, também é uma palavra por palavra. A gente tem também a Almeida Revista Corrigida, tanto a de 1995 quanto a de 2009, que trazem essa mesma filosofia. Tem a Bíblia de Estudo do Expositor, que traz uma versão muito parecida com a Almeida Revista Corrigida, só muda alguns pequenos detalhes, mas a versão textual e expositora, que é o nome dela. Temos também essa Bíblia aqui que eu tenho aqui, que é a Peshitta, com a tradução do aramaico, se eu não me engano, do texto Peshitta, que também segue essa filosofia de tradução. E essa aqui que é uma Almeida Revista Atualizada. Essa daqui, ela tá um pouquinho mais pra cá, nessa linha que eu tô fazendo. Essas aqui primeiras estão nesse extremo de cá, que são as palavras por palavra. Essa é palavra por palavra. Essa daqui já tá um pouquinho mais pra cá, mas ainda é palavra por palavra. Dependendo da pessoa, alguns vão falar que não, mas pra mim ela é palavra por palavra. E aí, nós vamos para as dinâmicas. Ou melhor, para o meio. O meio, qual é o meio? Temos várias aqui, tem muitas delas. Vamos começar aqui indo da mais para esse lado aqui, palavra por palavra, até a gente chegar nas que estão mais pro outro lado. E aqui eu tô só organizando aqui para mostrar cada uma, mas nós temos aqui a Bíblia Judaica Completa, que é uma tradução que eu considero boa. Ela traz a mesma ordem do cânone judaico. É uma coisa interessante para a gente entender alguns entendimentos. Eu posso falar sobre um outro vídeo sobre o que é que a ordem do cânone revela sobre todo o pensamento judaico ou sobre todo o pensamento cristão. Posso falar sobre isso em outro vídeo. E essa Bíblia, ela traz algumas palavras em hebraico, por isso que ela é chamada de judaica. Por exemplo, em vez de falar Senhor, fala Adonai. Ou o nome de João, por exemplo, é Yoshanan. E assim vai. Os nomes de lugares também, geralmente. E ela tá, na minha percepção, porque essa aqui é uma mais difícil, porque poucas pessoas têm, então tem poucas informações sobre ela. Mas na minha concepção ela tá aí, entre esse meio termo aí, entre dinâmica e palavra por palavra. Aí outra que é famosa porque ela é da Thompson, que é a Almeida Edição Contemporânea. Que essa aqui também tá nesse meio. Eu acho que ela tá mais pra cá, pra esquerda, pra palavra por palavra. Mas também é uma excelente tradução. Almeida Século XXI também segue essa mesma ideia do que a Almeida Edição Contemporânea, só que eu acho que ela vem um pouquinho ainda mais pra cá, mas ainda eu acho que ela tá mais pra lá do que pra a tradução dinâmica. King James Atualizada, essa daqui eu fico um pouco na dúvida, mas eu ainda acho que ela está nesse meio também.
entre palavra por palavra e dinâmica. Aí nós temos uma tradução católica que eu gosto bastante, que é a Bíblia de Jerusalém, que também está nesse meio. Temos uma das minhas favoritas, que é a NAA, nessa excelente edição aqui da Bíblia C.S. Lewis, que também está no meio, aí, entre palavra por palavra e dinâmica. E aí nós temos as NVIs, que eu tenho a NVI 23, que também segue essa mesma ideia do que a NAA vai, só que eu acho que ela vem um pouco mais pra cá, ela já tá chegando talvez um pouquinho pra cá, diria bem exatamente no meio. E a NVI 2011, também, que segue tudo que eu falei sobre a NVI 23 também. E agora a gente já tá chegando para as dinâmicas, mas ainda no meio temos a NVT, que é uma outra tradução que eu gosto bastante, que é ainda do meio, como eu falei, mas ela já toma mais decisões interpretativas para transformar o texto em uma leitura mais fácil. Então, quanto mais fácil, geralmente, mais decisões interpretativas dos tradutores. Mas isso não é necessariamente algo ruim. Só que algumas pessoas podem se incomodar um pouco. Mas eu, pessoalmente, gosto bastante dela. Nós temos também a Bíblia Pastoral, que é outra tradução católica, que também que ela é bem mais fácil do que uma Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias católicas. Ela traz uma tradução mais fácil, que também está no meio, mas está mais pro lado das dinâmicas. E agora, indo mais para a ponta, tem essa aqui que é uma tradução do Novo Testamento para todos, do teólogo anglicano, biblista, muito famoso, N.T. Wright. Ele traz aqui essa tradução, que ela busca ser bem clara, de fácil entendimento, e por isso ela está mais para esse lado aqui das dinâmicas. E eu gosto muito dessa aqui também. E agora, já indo chegando aqui no final, lembrando que isso aqui são as bíblias que eu tenho, podem ficar algumas de fora, mas temos a NTLH, que aqui já é pro lado das dinâmicas, que ela, algumas pessoas vão chamar ela de paráfrase, ela é a próxima de paráfrase, e que é justo porque ela traz bastante mudanças para facilitar o entendimento. Tem gente que não gosta, mas tem gente que só consegue ler em uma tradução como essa, que é uma tradução mais simples. Vai perder, claro, algumas nuances de que uma tradução mais rebuscada traria, mas mesmo assim ela é muito interessante aquilo que ela se propõe. Não é uma Bíblia para você fazer um grande trabalho teológico, para você fazer uma exegese nela, mas é uma Bíblia simples. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu esqueci de falar o que significava a tradução, mas você pode, o que significava a sigla, né? Mas você pode pesquisar aí que você acha facilmente. E por último, então essa edição aqui, Bíblia em Ação de Estudo, que é a Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto bastante. Que essa aqui já é bem, essa aqui é o mais paráfrase, mais dinâmica que eu tenho aqui, porque ela busca traduzir as expressões para algo muito atual. E tem a história dessa tradução em um livro que eu li, que ela é do Eugene Peterson, um pastor que era especialista em grego e hebraico. Ele traduziu essa Bíblia. Ele fala no livro Coma este livro, que eu tenho ali na minha estante, li ele, gostei bastante. Ele fala que ele lia outras traduções e às vezes ele pensava que ele era conhecedor do grego e do hebraico. Ele via que o pessoal lá da igreja dele, quando ele fazia os estudos, eles não pegavam 100% do que o texto estava querendo dizer. Eles não entendiam, não se maravilhavam com aquilo. E aí ele tenta fazer uma tradução bem mais atual, falando muito mais fácil para essas pessoas. Às vezes traduzindo expressões idiomáticas por outras muito atuais.
E parece... Tem gente que não gosta disso, mas parece como se você estivesse numa conversa hoje. É uma linguagem comum. Ele faz uma defesa de traduções como essa, que também serve para outras traduções que você vai falar, dessa mesma, que eu vou falar também dessa mesma perspectiva. Por quê? Porque ele fala que a língua onde o grego do Novo Testamento, a língua do Novo Testamento, que era o grego, ele não era o grego clássico, não era o grego dos filósofos, mas era o grego koiné, o grego comum, o grego que se usava na língua do povo, que se usava para vender coisas, para comprar coisas, para mandar cartas. Tudo isso numa linguagem que era bastante simples. Em sua maioria, claro, tem algumas cartas e livros do Novo Testamento que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. Mas a maioria do texto era algo bastante simples. E ele defende que, para os nossos dias, também deveria ser algo nessa perspectiva. Deus não precisa falar difícil. E é esse o ponto dele que eu gostaria de falar. Por quê? Porque para mim, por exemplo, traduções como uma Almeida Revista Corrigida é uma tradução muito boa. Só que eu tenho algumas dificuldades para poder entender alguns textos nessa Bíblia. E principalmente quando você vai ler textos maiores, que se torna cansativo. Ela traz uma linguagem que tem muito uso do isso aconteceu, mas isso aconteceu, e que às vezes, principalmente para leitores mais jovens como eu, se torna um pouco cansativo, um pouco mais difícil de entender. E eu percebi muito isso. E por isso eu costumo ler nas minhas leituras anuais, eu costumo ler em outras traduções, que as minhas favoritas geralmente são as mais do meio. Como a NVI, a NAA, uma Almeida Século XXI, uma NVT, que para mim são de mais fácil entendimento e que eu costumo absorver mais o que está escrito lá. Mas esse é um ponto importante. Você não precisa ler as que eu prefiro, porque todas essas que eu falei, elas são boas traduções. Elas tiveram comitês de especialistas em grego e em hebraico que traduziram com... a palavra não vai sair, mas que traduziram com muita eficiência, com muito bem, para falar mais simples, né? Não precisa falar rebuscado, não. Elas traduzem muito bem os textos. E o importante é você ler em uma linguagem que você entenda, porque tem muita gente que fica preso às traduções mais literais e que acaba não entendendo, que às vezes acaba até fazendo uma leitura equivocada do texto. Isso é muito prejudicial. Então, acima de tudo, leia uma Bíblia que você entenda. Uma Bíblia que, claro, é uma Bíblia fiel ao texto original, mas uma Bíblia que você entenda. Todas essas aqui que eu falei, elas são Bíblias boas, são boas traduções. Então, se você entender, esse é o ponto principal. E uma questão que é muito importante para quem não conhece grego, assim como eu, é comparar. Porque uma coisa que às vezes eu me incomodo, porque traduções como essa aqui, que são muito interpretativas, tem muitas decisões interpretativas, é importante você comparar ela com outras traduções que são mais literais ou que são dinâmicas, mas não tem tantas decisões interpretativas. É algo muito importante para a gente entender. E esse ponto não é só referente a traduções como a mensagem, mas também a traduções como uma Almeida Revista Corrigida. É muito importante você comparar ela com outras traduções para você ter uma nuance melhor sobre o que o autor queria falar. Porque quando eu comparo as traduções, eu começo a entender a cabeça do tradutor. O que é que ele queria falar quando ele escolheu determinada palavra. E eu também começo a entender um pouco mais, até ter um pouco mais de noção sobre o processo
da tradução. Então a minha dica principal é: leia o máximo de traduções que você puder, compare para poder tirar o máximo de nuances do que o texto quer dizer. E leia bastante, leia a Bíblia. Como eu falei no meu vídeo anterior, se você não assistiu, pode assistir. E o importante é, se você ama a Deus, você deve amar a Bíblia. E você deve amar ela também com a sua mente. Você deve buscar entender dela cada vez mais. E quando você compara as traduções, você costuma ter uma evolução aí no seu pensamento. Bem, isso aqui é mais ou menos o que eu tinha para falar hoje nesse vídeo sobre traduções. Se você gostou, pode deixar o seu like, pode compartilhar esse vídeo para quem vai gostar, comentar aí para deixar mais dicas aí de próximos vídeos. E é isso. Valeu!